Muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado a gente busca trazer um novo tema com a ajuda dos nossos especialistas para levar informação para você que nos assiste, então, fielmente aqui na tela da Record TV Rondônia, tá bom? E olha, mioma é um nódulo benigno que habitualmente cresce no útero de mulheres na idade reprodutiva em resposta ao estímulo do hormônio feminino, o estrogênio. A causa do aparecimento de miomas é genética. Por este motivo, é muito comum várias mulheres dentro de uma mesma família terem miomas. Mas quando que eu devo me preocupar? Quando eu devo buscar a ajuda do especialista? Existem tratamentos? A doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra, está aqui conosco para nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom prazer. dia. Sempre é um prazer estar aqui. Vamos sentar para a gente conversar sobre esse assunto? Porque é comum, né? Circula aí entre mulheres o assunto, nem todas sabem do que se trata, muitas acham que pode ser um câncer, existe tratamento. O que é o mioma, afinal? Olha, o mioma é um tumor, mas não se assuste. Porque quando a gente fala tumor, a pessoa pensa logo em câncer. Todo mundo associa tumor com câncer, mas não é. Tumor, neste caso, é uma alteração benigna. Então, o mesênquima do útero, então o próprio tecido do útero, ele cresce de uma forma desordenada, aí cria essas nodulações no útero ou em partes dele. Então, isso é o mioma. É um crescimento, é um tumor, né? Ou um crescimento, para vocês entenderem, para não ficar assim, ai, doutora, tumor, tumor. É um nódulo que vai crescer dentro do útero ou no músculo do útero ou em algumas partes do útero, a resposta de alguns fatores que a gente vai dizer daqui a pouquinho. Ou seja, somente mulheres têm mioma? Só mulheres, porque depende do músculo do útero, é feito do tecido do útero. Não tem como ser um mioma feito de outro tecido, é tecido uterino. Mas o que ele é formado? É do tecido mesmo, é do mesênquima, do próprio útero. Então, ele pode, na camada muscular, ele pode começar a ter alterações e ao invés de crescer de forma natural, normal, então aquele pedacinho começa a crescer de forma desordenada e aí faz um nódulo. Faz um nódulozinho e aquele nódulozinho pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Aí vai depender de cada mulher esses nódulos para crescerem e a localização deles. Então, na verdade, não tem uma causa definida, assim, 100% é por conta disso. Não. Tem os seus fatores predisponentes, mas não tem na medicina não tem dizendo assim, ó, é por causa disso. Tipo assim, o cigarro causa câncer, beleza? Não tem dizendo assim, isso aqui causa mioma. Então, a gente tem fatores que podem levar ao crescimento de miomas. Mas quando você recebe uma paciente que tem mioma, normalmente ela pode estar com algum problema de saúde associado, algo relacionado a hormônios ou não? Não, geralmente o mioma acaba sendo um achado clínico. A paciente a maioria não tem sintomas, então quando a gente vai fazer os exames de rotina, o que acontece? Nos exames de rotina a gente pede ultrassonografia transvaginal. Na ultrassom a gente encontra lá um mioma. Aí por ser uma coisa assim que é mioma e é um tumor, aí a pessoa desespera, meu Deus, será que vai virar câncer? Não vira câncer, é tranquilo, entre aspas, porque a gente vai explicar como é que é isso, tá bom? Mas é no exame ginecológico que a gente descobre. E é sempre ali perto do útero, ou dentro ou fora? É proveniente do útero, mas tem alguns, por exemplo, que são parasitários. O que é um mioma parasitário? Ele cresceu ali no útero, geralmente na camada subserosa, e aí ele se desprende do útero e ele consegue ir para um local assim, tipo o ovário ou o peritônio, e ali ele continua recebendo suprimentos sanguíneos. Ele se acoplar e continuar crescendo. Isso, aí ele cresce. Esse mioma é chamado de parasitário, é mais raro. Tá bom? Os mais comuns são os outros. O uterino, ele é bem comum, doutora? O dentro do útero, é porque assim, todos eles são uterinos. Mioma é uterino. Então a gente tem mioma subseroso, submucoso, intramural, pediculado, interligamentar, parasitário. Então tem vários os tipos, mas todos eles são uterinos. Acontece que a depender da localização deles, ele pode dar
sintomas clínicos ou não ter sintomas nenhum. Mas eles são comuns ou é algo raro entre as mulheres? Muito comum. Porque uma das causas que se tem na estatística é que pessoas que têm mau hábito de vida, que não faz exercício, pessoas que usam álcool, que não se alimentam adequadamente bem, obesas, né, no caso, que são as mulheres, mulheres que têm assim, histórico familiar, a mãe, a tia tiveram, e está relacionado mais à etnia negra. Só que nosso Brasil é miscigenado. Então, assim, a gente tem muito caso mesmo de mioma uterino. É uma das principais causas dentro do consultório que a gente encontra. O interessante é que a gente vem observando, né, ao longo de tantos programas, de tantos assuntos aqui no Viver Bem, o quanto as questões de qualidade de vida, elas estão ligadas diretamente à nossa saúde de fato, né? Todo probleminha ali, tudo que pode surgir, sempre também tem por trás essas questões de bons hábitos saudáveis, né, doutora? Com certeza. A alimentação, gente, atividade física é primordial na vida. Se você não gosta, vai no ódio mesmo, vai no ódio, mas faça. Tem que fazer. Você quer envelhecer bem, quer ter uma vida... Não é nem por conta do shape, de estar legal, de estar... Também, né? Que a gente quer estética motiva, mas tem muito mais por trás a gente disso, quer né? estética também, que a gente quer ficar bonitona, gostosona. Só que tem a questão da saúde. A gente evita infarto, a gente evita câncer, tem assim, várias doenças que a gente pode evitar mantendo o peso adequado com boa alimentação e exercício físico. E sintomas, doutora? Como eu vou, de repente, começar a sentir ou ter um start para buscar a ajuda de um especialista? Olha, A mulher sente algo? Sente. A maioria não sente nada. Mas a depender da localização, ela pode sentir. O que ela pode sentir? Ela pode ter o fluxo menstrual aumentado. Então, assim, ela tem um fluxo de 5 dias e ele começa a vir 7, 8, 9 dias de fluxo menstrual. Ou um fluxo menstrual mais volumoso do que era antes. Sempre a gente tem que ter uma comparação do que era antes. E esses sintomas vai depender da localização. Então, às vezes, pode dar constipação, pode dar urgência miccional, a depender, porque o mioma pode vir para a parede anterior, então pode apertar a região vesical e pode dar uma urgência miccional, pode dar em algumas mulheres, assim, na literatura dizem enjoos, tá? Mas eu nunca vi na prática clínica, mas na literatura fala sobre enjoos, mal-estar, cansaço, mas está mais relacionado à cólica, dor durante a relação sexual. E como eu falo, vai depender da localização desse mioma e da quantidade desses miomas. Mas a maioria das mulheres não sente absolutamente nada. Já que depende da localização, também os sintomas podem ser diferentes, cada mulher se sente de uma forma. A gente vai entender os diferentes tipos de miomas depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa não saia daí, que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Viver Bem, hoje falando sobre miomas. O mioma é um nódulo benigno que acontece somente em mulheres e é bastante comum. E a gente está entendendo causas, sintomas, as diferenças, quando devo buscar a ajuda de um especialista. E para responder tudo isso, a gente está recebendo a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra, para nos ajudar a entender e levar a informação às mulheres e também aos homens, né, para que eles entendam as mulheres à sua volta. Doutora, existem diferentes tipos, né? Então, para facilitar, para que a gente entenda aí, porque essas diferenças, elas estão ligadas à localização deles, Isso, localização. né? Vamos falar, então, dos tipos de mioma, colocar na tela, então, para a gente entender inicialmente o sistema reprodutor feminino. Então, lá, nós estamos vendo... Ai, não tem como eu apontar, né? A gente está vendo ali, ó, onde está amarelinho, bolinhas amarelinhas, são os miomas, tá bom? Lá no fundo do útero, onde está escrito útero e tem uma setinha, tem 2 miomazinhos ali. Um pediculado, tá vendo que tem uma carninha ali e aí depois vem esse amarelinho? Então, esse é um mioma pediculado. Subseroso, porque ele está na membrana, olha assim, do ladinho. O outro está mais coladinho mesmo. Mais coladinho, então é subseroso, ele está na membrana do útero. Abaixo, vamos ver, dentro da cavidade uterina, a gente tem também um mioma pediculado intrauterino. Esses, assim, provocam muito sangramento.
tá certo? A gente tem também outro miomazinho, um pouquinho mais abaixo, quase na região istmica, quase ali chegando na beira do colo do útero, tem outro mioma que é o submucoso. Esse submucoso, gente, e o pediculado, eles geralmente causam sangramento uterino disfuncional. A mulher sangra muito, às vezes ela sangra tanto ao ponto de ter hemorragias. E às vezes essas hemorragias podem levar à anemia. Então, esse tipo de mioma a gente tem que ter um maior cuidado, às vezes tem indicação cirúrgica, mas a gente pode fazer a esteroscopia e fazer a retirada desses miomas de dentro da cavidade uterina por esteroscopia cirúrgica, que é um aparelhinho que a gente coloca com a câmera dentro. Esse aparelhinho tem uma câmera dentro, a gente coloca a paciente no centro cirúrgico, ela dorme, aí a gente vai lá, coloca o aparelhinho com a câmera e vai fazendo a ablação, tira esse mioma. E pela própria ilustração, a gente já consegue perceber que ele tem diferentes formatos, diferentes localizações, alguns estão totalmente dentro, outros estão parcialmente dentro, parcialmente fora, Isso. coladinho. Ó, no colo uterino ali tem um intramural. Intramural é que está dentro do músculo. Se a gente vê, ó, dentro é mucoso e no músculo é intramural. Ali do lado esquerdo, é isso? Esquerdo temos o subseroso, que é igual ao lá de cima, porque pega a membrana. Só que esse subseroso, ele tem um componente intramural, você percebe? Que esse subseroso, além dele pegar a serose, a membraninha, ele está comprimindo a musculatura. Alguns deles têm outra etiologia, eles são intramurais com componente subseroso, que seria o contrário. Ali está subseroso, mas tem um componente intramural, que ele está entrando no músculo. Dá para perceber? Dá sim, dá sim. Tem outros ali, ó, onde está submucoso, por exemplo. Esse submucoso, se ele estivesse entrando mais um pouquinho no músculo do útero, ele teria componente intramural. Tem outros que são intramurais, que nem esse intramural ali, ó, só que ele vai invadindo a mucosa do útero, então ele é intramural com componente submucoso. E como é que vocês conseguem visualizar tudo isso? Através do ultrassom. No próprio ultrassom já é possível visualizar os Nas miomas. mulheres que já têm atividade sexual, a gente consegue fazer ultrassom transvaginal. Quando a gente ainda assim tem muita dúvida, ainda está meio nebuloso, a gente pode pedir uma ultrassonografia transvaginal em 3D, porque ela assim, não sei se vocês já viram o ultrassom 3D, ele mostra bem certinho assim a localização. Transvaginal 3D? Transvaginal 3D. A gente pode fazer essa ultrassonografia. Podemos também fazer o diagnóstico com esteroscopia, que é esse que eu falei para você. Coloca a câmerazinha, vai lá e olha dentro do útero se a gente tiver alguma dúvida. E caso a menina ou a mulher, porque na mulher no menacme. Menacme é a fase reprodutiva da mulher. Então, da data da primeira menstruação até a última menstruação da vida dela se chama menacme. Então, algumas começam a ter os sintomas ou apresentar mioma desde novinha. Então, como é que a gente vai fazer transvaginal se ela ainda não tem relação sexual? Aí a gente faz ultrassonografia pélvica. E alguns casos mais excepcionais, que às vezes é muito volumoso, às vezes é um mioma parasitário, aí a gente entra com pedido de ressonância, porque a ressonância vai dar. Mas nunca a gente entra logo de cara com esses pedidos. Mas são sempre exames de imagem. Exames de imagem. Assim, às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico, às vezes não, na maioria a gente consegue fazer o diagnóstico clínico. Quer dizer, a paciente tem alguma queixa, quando o mioma já está grandinho, tá? Quando ele está pequenininho não dá. Mas quando ele já está grandinho, a gente faz o toque bimanual. Coloca a paciente em posição ginecológica. Eu sempre explico, porque às vezes a pessoa fala, nossa, nunca fizeram o toque, eu não estou grávida. Mas aí a gente faz o toque por dentro da vagina e por cima do púbis. E a gente vai tentando sentir esse útero. E consegue. O mioma na região posterior, a gente sente ele direitinho. A formação, a deformação desse útero. Então, quando está em determinado volume, a gente consegue sentir. Quando é mioma de 700 gramas, 1 quilo, a gente também consegue sentir. Nesses casos onde você consegue sentir, palpar ali no toque, na relação à mulher pode ter dor? Tanto nesses casos como outros que a gente não consegue. Ela pode ter dor durante a relação sexual, vai depender do local onde esteja esse mioma.
Você também mencionou, doutora, que pro caso das meninas mais que não estão ali não têm a vida sexual ativa, existe um tipo de exame, um solicitado exame diferente. Então, qualquer menina, qualquer mulher pode ter, desde que esteja na idade reprodutiva. Isso, qualquer mulher pode ter. É como eu falei, se tiver histórico familiar, aí ascendência da etnia negra, que são mais comuns, não quer dizer que mulher da etnia caucasiana não vai ter, mas etnia negra é a predisposição maior. Comedoras de carne, principalmente. Ai, gente! Mas só acontece também na idade reprodutiva. Só na idade reprodutiva e depois na menopausa, a tendência deles é calcificar e ele sarar e curar espontaneamente. A maioria, gente, a gente só acompanha, porque a maioria não progride tanto assim. Ele aparece, aí a gente faz o acompanhamento anual, isso é que é importante, o acompanhamento anual. Vai no ginecologista todo ano para a gente examinar, ver se apresentou algum tipo de alteração e aí a gente vai fazer o controle ultrassonográfico. Tem umas pacientes que elas esquecem, descobriu que tem mioma, esquece e quando volta está com um mioma de 1 quilo. Eu não sei se vocês já viram lá no meu Instagram que eu coloquei um vídeo que a gente fez uma esterectomia. Nesse caso, a gente teve que fazer a esterectomia. Nem todos os casos precisa. Alguns casos a gente faz só retirada do mioma. Mas nesse caso, a paciente na ultrassonografia estava dando 700 gramas de útero. Quando a gente tirou, tinha 925 gramas, porque eu pesei. Mas eu cortei lá, se vocês procurarem, eu cortei, mostrei. E esse útero é um útero maravilhoso para diagnóstico, porque ele tem adenomiose. Ele consegue, é um bom exemplo. Era um útero que tinha tudo. Então, você vê mioma pediculado, vê pólipo, vê adenomiose, vê vários tipos de miomas. Depois vocês procuram lá no Instagram que vocês vão ver um videozinho com esse útero, assim, que é ao vivo, né? Um útero em vivo. Muito legal, a gente consegue entender tudo conversando com a doutora Nara sobre miomas. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre este tema. Você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa falando sobre miomas e receber a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra. A gente já entendeu as localizações, os diferentes tipos de miomas, como que pode ser diagnosticado. E, doutora, você comentou que acontece na idade reprodutiva das mulheres. As gestantes estão na idade reprodutiva. Pode acontecer na gestação? Ele pode ser detectado na gestação. Não tem relato de ter o mioma que surgiu na gestação, mas a mulher com mioma pode engravidar. Às vezes ela nem sabia que tinha mioma e esse mioma se crescer junto com a gestação. Na maioria das vezes a gente só acompanha, não precisa mexer durante a gestação. Alguns miomas, esse submucoso, por exemplo, ou pediculado, ele atrapalha na concepção. Mas nem todo mioma vai atrapalhar na concepção. Então, assim, que fique claro, a mulher que está grávida não vai surgir mioma, mas ela já pode ter mioma e durante a gravidez ela descobrir, mas ela tinha o mioma antes, porque não fez os exames e tal, e durante a gravidez acaba fazendo os exames do pré-natal. Eu tenho um exemplo para contar, gente, uma experiência pessoal. Antes de ter meu primeiro filho, eu tinha 11 miomas. 11 miominhas, pequenininho, meu útero era pequenininho, então 11 miominhas. E na época eu era estudante. Aí a minha médica falou assim, olha, engravida logo, porque assim, o mioma pode crescer, né? Pode crescer e aí pode atrapalhar. E isso eu fiquei com aquilo, e aí teve uma época que ela parou de contar. Eu falei assim, não vou contar mais porque eu vou contar só os maiores. E assim, quando eu engravidei do meu segundo filho, os miomas lá, ele lá de boa. Então, assim, para as mulheres que têm mioma, ai meu Deus, eu não vou conseguir engravidar porque eu tenho mioma. Gente, vai depender muito do seu acompanhamento com o seu ginecologista, vai depender até da localização, como eu falei, os intramucosos, a gente pode fazer a retirada dele através da esteroscopia. Então, assim, não se desespere se você tem mioma e nunca teve filho, porque se você tiver um bom ginecologista que te acompanha, que indique tratamentos, a gente pode fazer a miomectomia, que é a retirada apenas do mioma. Ele pode atrapalhar a mulher de engravidar se for algo que
não está ali acompanhado, deixou crescer demais. Isso. Se mesmo o mioma, que geralmente atrapalha, que é o submucoso, é como eu falei, tem tratamento para ele quando a gente pega no comecinho. Então, a gente faz um tipo de cirurgia e retira esse mioma. Se é os intramurais e subserosos, também tem a miomectomia. Pode ser por vídeo, tá? Mas sempre tem que fazer a retirada, doutora? Não, na maioria das vezes a gente acompanha, não foi o meu caso? Mas eles somem sozinho? Some sozinho. A maioria calcifica. E eles vão regredindo sozinhos. Aí regride, depois surgem outros, aí regride um, é assim. Quem tem tendência pode, assim... Na sua família tinham episódios? Minha mãe. Assim, que eu saiba, minha mãe. Porque as minhas irmãs não tiveram. Até não tem, né? Mas eu puxei mamãe nesse caso. Tratamentos medicamentosos não existem? Não, existe tratamento para a gente tentar inibir, e existe sim análogos de GNRH, mas assim, a gente só usa esses medicamentos quando o útero está assim de 1,5 kg, 2 kg, para tentar reduzir um pouquinho o volume, para facilitar a cirurgia. O que eu acho assim, a minha opinião de médica, não é a opinião da sociedade de ginecologia, tá? Esse tipo de medicação é como se a mulher estivesse entrando na menopausa. Então, ela vai sentir todos aqueles problemas da menopausa. Eu prefiro operar logo. Por que acontece de algumas mulheres mais jovens falar, estou tomando anticoncepcional por causa de miomas? Porque o mioma, ele recebe estímulo de estrogênio e progesterona. Ele tem receptor de estrogênio e progesterona. Então, quando você coloca um anticoncepcional, você bloqueia esse ovário. Quando você está tomando qualquer contraceptivo, o seu ovário não está produzindo nada. Ele está parado. Ele não produz o estrogênio, ele não produz testosterona, porque o ovário também é produtor de hormônios androgênicos. Ele não vai produzir a progesterona, enfim, ele está bloqueado. Então, não vai ter estímulo do nosso hormônio endógeno, o seu próprio hormônio não vai estimular aquele mioma. Mas não quer dizer que está tratando o mioma. É uma tentativa de bloquear para não crescer. Tentativa. Chega algum determinado momento que eles param de aparecer, como no seu caso. Você disse que já tinham, que você teve, chegou a ter 11, teve vários. Eles pararam porque eu tirei útero. Brincadeira. Quando eu tive neném, o que aconteceu? Tinha muito mioma desses que vocês viram na figurinha, o mioma subseroso, muito mioma subseroso, pediculado. Eu tenho a gravação do meu parto. E aí, quem fez meu parto foi meu esposo, junto com uma colega, que fizeram a cesariana. E aí, no vídeo, passa a mão deles, assim, falando o que nós vamos fazer. Então, eles fizeram uma cerclagem, amarraram para tirar o suprimento sanguíneo daqueles miomas. Então, durante o parto, a gente pode fazer essas pequenas coisinhas e o mioma regrediu. E no acompanhamento, continuou tendo pequenas miominhas, mas nada comparado com o que eu tinha antes. Muito bem, doutora. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre este assunto, já que você disse que compartilha ali vários vídeos e imagens para que as pessoas entendam de forma mais leiga, né, de forma didática, de fato, como pode te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, @, doutora Nara Brito, e eu tô agora no TikTok, que eu coloquei lá porque eu coloco bastante, que no TikTok dá bastante amplitude, porque eu posso falar um pouquinho mais, né, porque tem a quantidade de tempo. Mas assim, o recado que eu queria deixar com vocês é que não esqueçam de ir no ginecologista todos os anos, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, porque pode apresentar já sintomas em graus mais elevados. Tá bom? Às vezes a mulher pensa que é alguma outra coisa e é um mioma. Às vezes ela pensa que é pelo fluxo aumentou por conta de hormônio e é mioma. E assim, outra coisa, não se assustem quando falar que tem mioma. Mioma é benigno, não vira câncer, tá bom? Só que a gente precisa acompanhar para ver se ele vai regredir sozinho e se tratar ou se ele vai crescer e aí chegar um caso da gente fazer a miomectomia ou fazer a esterectomia ou outro tipo de tratamento. Muito bem, quero agradecer também a Acer Libras por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, a informação de utilidade pública, e agradecer a você de casa que está sempre aqui conosco na telinha da SIC TV. Sábado que vem tem mais, então obrigada pela sua companhia. Tchau, gente, aproveite bem o final de semana.